Vamos começar então? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos e pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão e por cada momento, Senhor, que tu nos tem dado. Ele pedimos em nome de Jesus, vem estar conosco, Senhor, durante esse período que nós estaremos diante da tua presença em comunhão com os irmãos e que em tudo teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado. Fala aos nossos corações aquilo que tu tens para nós no dia de hoje. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Hoje nós vamos comentar sobre um texto que está lá no livro de Jó. Então, você vai pegar lá? O pastor deu uma Bíblia para mim, eu deixei aqui na igreja. É lá no livro de Jó, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 21, 22, 23 até o 25. Diz assim: aprenda a estar em paz com Deus, e deste modo o bem voltará para você. Por favor, receba a instrução da sua boca e tome suas palavras no seu coração. Se você se voltar para o Senhor, será recuperado. Se você lançar a impiedade para longe das suas tendas, se lançar ao pó o seu tesouro e o ouro de Ofir entre as pedras dos vadis, e deixar que o Senhor seja o seu tesouro e a sua prata brilhante, então o Senhor será o seu deleite, e você levantará o seu rosto para Deus. Você suplicará a Ele e Ele o ouvirá. E você pagará o que votou. As irmãs já leram o livro de Jó? Não me lembro. Eu já li ele algumas vezes. Quem está falando? Jó 22. Quem estava falando isso daqui, na verdade, era um amigo de Jó. Estava falando isso para quem? Para Jó. As poucas vezes que nós comentamos aqui sobre Jó, nós falamos que Jó era um homem íntegro e de fé, né? E Jó, ele estava passando por alguns problemas. Por causa do quê? Nós já comentamos isso aqui também. O sobrinho dele não, né? O diabo pediu. O diabo pediu para tocar na vida dele. É verdade. E Deus disse para ele, foi na verdade uma interpelação do diabo para um diálogo entre Deus e o diabo. Lembra que nós comentamos na escola dominical que, mas como é possível o diabo na presença de Deus? Sim, ele era um anjo. Ele é um anjo. Para ver se ele caía, né? Ah, Se Jó caía. e o diabo estava andando pela terra, resolveu ir diante da presença de Deus. Quando chegou diante da presença de Deus, Deus perguntou para ele, falou, viu, de onde você está vindo? Ele falou, estou vindo da terra, de rondar a terra. E aí Deus vira e fala assim, tu viste meu servo Jó? Falou, vi. Conheço Jó. E aí Deus perguntou para ele, ele falou, viu como Jó é íntegro, é uma pessoa correta, está diante da minha presença, busca a minha face, mas é um homem justo e íntegro. Aí o diabo olha para Deus e fala assim, viu, mas também você vive abençoando ele. Tira tudo dele, que você vai ver só se ele não cai. Aí Deus vira para ele e fala assim, conhecendo o coração de Jó, Deus vira para ele e fala assim, então nós vamos fazer um trato aqui. Você pode tirar tudo de Jó, menos tocar na alma dele. Menos tocar na vida dele. Por quê? Por que você acha que, Arlete, Deus permitiu isso? Ele permitiu porque ele sabia que ele ia vencer o capeta.
Ele permitiu, e isso é uma boa resposta, Arlete. Ele permitiu porque ele conhecia o coração de Jó, conhecia a fidelidade de Jó e sabia que Jó não ia ceder. Porém, eu já tenho falado com as irmãs que Deus, quando trata, ele sempre trata os dois lados da história. Lembram disso? Deus não estava tratando, não estava dando uma lição só para o diabo, usando a vida de Jó. Deus estava tratando também a Jó. A ponto que Jó virava depois numa conversa que ele tem diante de Deus, chega um momento em que Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Porque chegou um momento em que o diabo desistiu. Chegou um momento em que o diabo desistiu. Mas Deus continuou tratando a vida de Jó. E nesses capítulos aqui que a gente vai ver, chegam uns amigos de Jó, que ficam sabendo o que ele estava passando, tá ok? E 4 amigos foram visitar Jó. E aí começam a interpelar a Jó da seguinte maneira: olha, você está passando por tudo isso, sendo um homem justo, porque você deve ter pisado na bola em algum momento. Será que é assim que Deus age com a gente? O que as irmãs acham? Ele castiga. Quando a gente pisa na bola, Deus vem e nos castiga porque nós pisamos na bola. Eu acho que não. O que as irmãs acham? Eu acho que não. A minha ele nunca castigou. Tá, mas quantas vezes nós não julgamos outras pessoas da seguinte forma: ah, ele está passando por isso porque ele deve ter feito alguma coisa errada. Já pensou assim, Lígia? Já pensou assim, Arlete? Já pensei, não. Meu neto falou que o que o pai está passando, o que ele fez atrás, agora ele está recebendo. Consequência. Mas é uma consequência de um pecado, é uma consequência das nossas atitudes, porque é a lei da semeadura, o homem colhe aquilo que ele planta. Vou citar um exemplo agora geral, tá ok? O clima, a mudança do clima. O que o homem está colhendo? Aquilo que ele vem plantando há séculos. Desmatamento, destruição, queima, produto químico na atmosfera, e assim vai, e assim por diante. Antigamente não era assim. Não, o clima não era assim. E nós estávamos escutando, nós estávamos conversando isso hoje, não, enquanto eu estava lavando a louça do almoço. Não se assusta não, Arlete, eu lavo a louça do almoço. A louça lá é por minha conta em casa. Você não, Bia? Tarde também. Então, assim, eu em casa a louça sobra para mim, viu, Bia? Você está vendo como eu me trato? Então, Só eu que sujei? então o que Só eu que sujei, acontece? né? O homem planta, colhe aquilo que ele planta. É a lei da semeadura. Então, essas mudanças climáticas, essas tempestades todas que estão acontecendo, é fruto daquilo que aconteceu. Afinal de contas, Gênesis 1 diz lá, ele olhou para a humanidade e falou assim: eu criei tudo isso aqui para vocês e estou dando na mão de vocês para que vocês cuidem da terra. O homem cuidou direitinho. Tá bonitinho. Tá, né? Tá bonitinho, do jeito que tá. Aí vem a chuva, destrói tudo. Já viu aqueles casos? Por exemplo, vou citar um outro exemplo. Quando tem aquelas queimas nas comunidades,
Ai, perdi tudo e tudo mais e tal, mas aí você olha para a pessoa e pergunta para ela se tinha um gato de energia na sua casa? Tinha. Então. Uma vez nós fomos na casa da minha prima, ela morava no Rio de Janeiro, lá de baixo. Gente, eu não sei nem como aquele poste aguentava tantos, mas uma bola. Então, não aguenta. Chega uma hora que não aguenta. Chega uma hora que não Pega aguenta. fogo. Chega uma hora que pega fogo. E aí, quando pega fogo, a culpa é de quem? É do poste. A culpa é de Deus que permitiu. Menos de mim que subi lá no poste, fiz um gato no poste. Pôs aquele monte de fio lá. Então, vai entender? Então, os amigos de Jó tinham esse pensamento. Falaram, olha Jó, você está passando por tudo isso? Deus está permitindo você passar por tudo isso, porque você deve ter pisado na bola em algum momento com ele. E muitas vezes a gente tem esse pensamento dentro da igreja, quando não é real. Deus não tinha nada contra Jó. Pelo contrário, ele vira para Satanás e diz, você viste meu servo Jó? Fiel, justo. Deus não tinha nada contra Jó. Ah, mas mesmo assim ele permitiu? Mesmo assim ele permitiu. Chega aí. Só chega, Célio. Força na peruca. Mesmo assim ele permitiu. Por quê? Para usar a vida de Jó e mostrar para o diabo que ele estava errado e que existem servos fiéis, mas também para tratar a vida de Jó. Porque Jó tinha um relacionamento com Deus, tinha, superficial. Deus quer um relacionamento, e isso nós já comentamos aqui também com os irmãos. Por que Deus criou o homem? Para que Deus criou o homem, né? Meio. Para ter a dor de cabeça que ele tem? Não, na verdade ele não é. Por ele a gente não passaria nada disso, né? Seria um tipo de vida diferente. Mas Deus criou Adão e Eva, separou eles dentro de um jardim para ter relacionamento íntimo com Deus. Íntimo é de conversar cara a cara, face a face. É o que a gente não consegue agora, né? Que é o que a gente não consegue agora. Lembra aquela brincadeira que eu faço na escola dominical? Fala assim, Deus, me permite 5 minutinhos com aquele sujeito Adão ali, mas vira as costas aí, porque se tu me permite, eu vou dar uma surra nele. Falou, Xará, aquele perrengue que eu passei lá embaixo é culpa sua. Ele ia falar assim, você ia fazer diferente, né? Provavelmente. Né? Se fosse você, você acha mesmo que você também não ia desobedecer. Né? Então, brincadeiras à parte, Deus criou o homem para ter relacionamento, e Jó tinha um relacionamento que ele achava que era um relacionamento com Deus. Por isso que Deus permitiu que o diabo fizesse a lambança que ele fez na vida de Jó. Jó perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu tudo. E ainda por cima, aguentou os amigos ainda virando e falando assim, viu? Você é isso, aquilo outro, que não sei o que, viu? E Jó dizendo, eu não sou nada disso. Mas ele não conversava com Deus? Jó depois, se nós formos ver os capítulos mais para frente, Jó conversa com Deus. E pega os amigos de Jó. Chega uma hora que Deus desce e conversa com Jó, e aí fala assim, Jó, agora a conversa comigo é tete a tete. Mas antes ele vira para os amigos e fala assim, viu, vocês também se acham tão justos assim, vocês também não são justos assim não, e vocês vão lá e vão pedir perdão para Jó, porque senão tudo aquilo que Jó passou, vocês vão passar, vocês vão aguentar? Aí os amigos pedem perdão para Deus e para Jó, e aí Jó começa uma conversa com Deus. Que é quando Deus pergunta para Jó, quando eu criei tudo isso, aonde você estava?
Aí Jó fala assim, realmente, eu reconheço em primeiro lugar a minha pequenez. Jó parou de se justificar e de perguntar o porquê para Deus e começou a entender o para que Deus permitiu ele passar por todas essas coisas. E a prova disso daqui, que ele faz, um desses 4, virou para Jó e falou assim, aprenda, você tem que aprender a estar em paz com Deus. E deste modo, o bem voltará para você. Se você aprender a estar em paz com Deus, Deus vai voltar a te abençoar, Jó. Aí se nós olharmos o capítulo 23, então respondeu Jó, começa assim. Não é assim que está aí? Então respondeu Jó. E aí se nós lermos todo o capítulo 23, ele vai dizer, viu, mas em que momento eu não tive paz para com Deus? Só que chega um momento em que Jó se enche tanto dessas acusações feitas pelos amigos, que ele vira e fala assim, que Deus seja a minha justiça. Julgue a minha causa entre a minha causa e as acusações que vocês estão fazendo contra mim. Mas Jó não era paciente? Era. Por isso que se fala paciência de Jó. Porque passar por tudo que ele passou sem resmungar contra Deus, é difícil. Chegou um momento que até a mulher dele vira para ele e fala assim, viu, amaldiçoa esse Deus e morre. Que nem ela aguentou. Que nem ela aguentava essa história. E você sabe quando data a vida de Jó? Jó é praticamente no mesmo período com Abraão. É o mesmo período. É o mesmo período histórico. E Jó não era judeu, porque não existia ainda o povo judeu. Tudo bem? Tudo bem. Aí, o que o amigo dele está falando? Olha, você aprende a ter paz para com Deus. E o seu favor vai voltar para o seu coração. Tome as suas palavras no seu coração. Em vez de viver elas da boca para fora, coloca ela no seu coração. E quando Deus passar a ser o seu verdadeiro tesouro, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você já passou por alguma situação onde você se sente injustiçado por aquilo que falam de você? Já? Já passou, Ivone? Já passou por alguma situação assim? Onde as pessoas falam de você sem... Todo mundo passa por isso. Já, né, Bia? Já, né? Já imagino que você já deve desde criança, né? Mas, na verdade, o que acontece... Rapaz, tudo bem? Na verdade, o que acontece é que em vez de nós nos revoltarmos contra essas pessoas, nós devemos pedir para que Deus julgue a nossa causa. Tá certo? Nós temos que pedir e entregar essas situações na mão de Deus. É fácil? Não. Como diz a minha amiga Lídia ali, dá vontade de voar no pescoço, catar. Fazer que nem faz com frango, né? Eu não faço assim, eu corto a faca. Mas de vez em quando dá para pegar na garganta do outro, fazer que nem faz com frango. Ó, só... Não, mas assim, eu sou filha da cabeça. Lídia, você falou que você tem... Então, gente, Sou filha da cabeça. o que acontece?
o amigo dele, procurando uma justificativa para tudo que estava acontecendo na vida dele, diz: olha, Jó, na verdade você está colocando seu coração no ouro e na prata, nas suas riquezas, porque sabia que não podia pegar Jó de outra maneira. E Jó, pelo que a Bíblia fala, era um homem muito rico lá no capítulo 1. Então o amigo dele procurou uma justificativa para isso. E muitas vezes nós procuramos justificativas diante de Deus pelas situações que nós estamos passando. E é nesse ponto que eu quero trabalhar com as irmãs hoje. A gente tem que parar de perguntar para Deus o porquê dessas situações nas nossas vidas e temos que começar a perguntar para Deus o para quê. No que Ele quer nos ensinar. Para o ponto que Jó, depois com essa conversa que tem, ele virar para Deus e dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de contínuo andar. Então, quando nós estamos passando por essas situações, parem de perguntar para Deus o porquê que eu estou passando por isso. Vou citar um exemplo meu ali agora. A Zilda sabe, eu estou passando, comecei já desde domingo, o meu nervo ciático está me beliscando, mas está beliscando feio. Desde sexta-feira passada, na verdade, né? Desde sexta-feira. Cheguei em casa, virei e falei assim: tá difícil de sair do carro. Tá difícil de sair do carro. E aí, a mesma coisa de eu virar para Deus e falar assim: Deus, por que o meu nervo ciático está assim e tudo mais e tal? Eu sei por quê. Porque eu exagerei. Aprontei aquilo que não podia ter aprontado. Pisei na bola. Aí o que aconteceu? O nervo corpo chiou, reclamou. E está reclamando até agora. Ao ponto de eu passar ali, escorregar no tapetinho, ele já tome de novo. Agora, eu sei o porquê disso. Agora, tem pessoas que não pensam dessa forma. Ah, Deus, por que isso vai acontecer? Que não sei o quê. Muitas vezes nós lançamos nas costas de Deus responsabilidades que são nossas. Atitudes que são consequências das nossas atitudes. E aí a gente tem a índole de tacar muitas vezes a culpa em Deus. Isso é coisa nossa ou já vem lá de trás? Vou citar o primeiro exemplo disso daí. Sabe quem foi, Arlete? Adão. Quando Deus desce e pergunta: Adão, onde tu estás? Ele joga a culpa na coitada. Ele joga a culpa, mas ele joga a culpa não só em Eva, ele joga a culpa em Eva e em Deus. Porque ele vira e fala assim: a mulher que tu me deste, ou seja, não pedi, você me deu ela. Aí o que aconteceu? Eu não tenho culpa. Foi ela e foi você. Porque se você não tivesse me dado ela, estava tudo certo até agora. Entendeu? Esse é o pensamento dele, né? Isso era o pensamento dele. Né? É o pensamento dele. Né? Ele estava tirando o corpo fora, literalmente. E muitas vezes quando a gente taca a culpa em Deus por algo que é responsabilidade nossa, é isso que acontece. Eu sou diferente de Adão? Eu fiz aquela brincadeira, Bia, de falar que eu vou pegar Adão de pau quando chegar lá no céu, só para provocar, porque eu sabia que eu vou dar uns murros nele. Entendeu? Então, é uma brincadeira, mas eu já sabia que muitas vezes a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, essa passagem de Jó, eu quis ler essa passagem de Jó hoje com as irmãs, por dois motivos. Primeiro, a gente não cair na pilha dos outros.
Os outros vêm, nos julgam, nos fazem acusações. Apresenta essas acusações e esses julgamentos diante de Deus. E deixa Deus ser a justiça. Muitas vezes a gente fica bravo no intuito, não, que eu vou tomar satisfação, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo outro, e não acha as irmãs que eu não sei do que eu estou falando, não. Eu sei do que eu estou falando. Porque nós temos passado por acusações e acusações pesadas. Está na mão de Deus. E Deus já tem feito a sua justiça. Já tem feito. Essa foi a atitude de Jó, porque enquanto ele estava se justificando diante dos amigos, os embates pareciam sem fim. Chegou um momento que tanto os amigos quanto ele se cansaram. Falou, viu, nós já estamos há dias debatendo isso, estamos há dias rodando no mesmo assunto e nós não chegamos a conclusão nenhuma, nada tem ajudado. Então saia dessas discussões sem fundamento, porque elas não vão te levar a lugar nenhum, só vai gerar cansaço, que foi o que aconteceu com a vida de Jó, tanto da dele quanto dos amigos. Aí quando Jó diz, olha, para mim, chega, eu não tenho que ficar me justificando diante de vocês que são homens, tão pecadores quanto eu. Não quero mais essa confusão toda. Então, se eu sou o errado, que Deus venha aqui e leve minha alma embora, acabe com o meu sofrimento. E aí foi a hora que Deus, opa, agora eu entrei no meio da jogada, agora vocês lembraram que eu existo. E foi aí que Deus interviu, naquela conversa toda. Acabou com aquela discussão toda, virou para os amigos e falou assim, olha, vocês calem-se, e agora eu vou ter uma conversa pessoal com Jó. Mas vocês não vão embora não, vocês fiquem aí, porque depois vocês vão ter que se acertar com Jó. Mas Deus tratou primeiro Jó. E o segundo ponto é falar para as irmãs que assim, relacionamento com Deus, muitas vezes ele permite que nós passemos por situações para nos fortalecer, para fortalecer a nossa comunhão com Deus. Você conhece, Lígia, aquelas pessoas que só vêm na igreja quando o calo aperta? Isso, pastor. É Deus pronto-socorro. Vem na igreja só quando o negócio em casa, aí lembra que existe um Deus. Aí lembra que tem um Deus. Eu tenho um exemplo disso na minha família, a Zilda sabe de quem eu estou falando. Só vai para a igreja, só apela para a oração quando o negócio... Tá feio, né? Eu lembro que quando esse sujeito uma vez chegou no bar, assim, chegou na casa da minha mãe, virou e falou assim, dona Inês, dá uma orada aí com essa sujeita aí, porque ela está endemoniada. Quando você conheceu essa sujeita? Num bar. Você conheceu a sujeita lá no bar, ela ficou endemoniada lá no bar, e aí você trouxe para mim orar. Foi agora que você está entendendo agora que você lembrou que Deus existe? Só nessa situação? Olha que tem o cabelo. Então aprendamos a andar com Deus em todos os momentos, enquanto nós estivermos bem e enquanto nós estivermos passando por dificuldades. Porque foi para isso que nós fomos criados, para ter relacionamento. É que nem casamento. Enquanto está tudo bem, lindo, bonito, maravilhoso, legal, ou meu amor daqui, meu amor de lá e tudo mais e tal. Aí quando passa por dificuldade, eu tenho um amigo que uma vez eu catei ele de canto. Minha mulher está doente, que não sei o que e tal, vou largar dela. Eu falei, viu?
Quer dizer, então, enquanto a sua mulher estava bem e tudo mais e tal, e ele tinha passado por um acidente de automóvel, tinha se arrebentado todo, sabe quem cuidou dele? A mulher dele. Falei, agora quando chegou a sua vez, você simplesmente quer despachar, dar um pé na bunda dela e está tudo certo? Você acha que Deus vai ficar quieto nessa situação toda? Não vai não, cara. E aquele papinho de na saúde, na dor, na alegria e na tristeza, fica onde? Ah, isso aí foi só lá na frente do padre. Eu falei, então. Mas vai ter uma conversinha com o padre pensando, falando o seu discurso aí que você falou para mim, o que o padre vai falar para você? E se ele não der na sua orelha? Né? Então, o relacionamento com Deus não é diferente. A gente não pode ficar, procurar e ter esse relacionamento com Deus só nesses momentos, porque aí Deus vai pegar no seu pé. Aí as pessoas patinam, Lígia, ficam patinando no mesmo lugar e não entendem o porquê. Quando Jó reconheceu esse relacionamento com Deus, sabe o que aconteceu com ele, Meire? Deus restituiu em dobro. Se Jó já era muito rico, ele ficou bilionário. Mas ele ficou doente também, né? Sim, ele ficou doente, mas depois teve uma saúde de ferro e ao ponto de ele, com 100 e poucos anos, ter o dobro dos filhos que ele tinha. Sim. Com mais de 100 anos de idade. Esse é o nosso Deus. Amém? Então tenhamos comunhão com Deus enquanto estamos com tudo bem e quando nós estivermos passando por lutas. E deixamos que Deus seja a nossa justiça. Porque enquanto nós tentarmos nos justificar por nós mesmos, só enfado, só dor de cabeça, sem conclusão nenhuma. Amém? Amém. Boa aula.